Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu posso obter a equação da reta tangente a uma determinada curva. Num certo ponto, eu preciso destacar em que ponto que é. Então você tem lá uma curva dada por uma função matemática, né? E num certo ponto aqui dessa curva, tá? Você quer determinar exatamente qual é a reta tangente a esse ponto aqui, né? A reta que vai tangenciar a curva, ou seja, que toca essa curva exatamente nesse ponto. Bom, para poder fazer esse tipo de cálculo, é necessário ter conhecimento sobre derivadas, né? O que é uma derivada. Então eu vou deixar aí na descrição o link de uma playlist com um curso de cálculo. Se você não quiser assistir, lógico, todas as aulas, vá lá pela aula 10 até a aula 12, 13, que você vai encontrar o referencial teórico suficiente para poder exatamente fazer aqui o cálculo das derivadas. Então precisa saber derivar uma função matemática para poder obter essa equação. Ok? Vamos lá? Tá aqui o exemplo que nós vamos utilizar determinar a equação da reta tangente, vou chamar de reta t, a essa curva, uma função matemática, função de terceiro grau, no ponto 1,9. Perceba, né, que esse ponto ele pertence a essa função. Se eu colocar 1 no lugar do x aqui, eu vou ter menos 2, que multiplica 1 ao cubo, que é 1 mesmo, 7 vezes 1, menos 4. Perdão, aqui não é menos, é mais 4, tá? Que senão esse ponto não vai pertencer. Então, eu tenho aqui 1 ao cubo é 1, portanto vai ficar menos 2 aqui, mais 7. 7 menos 2 que dá 5, com mais 4 dá 9, tá aí. Então, ponto 1,9 é um ponto dessa curva. Exatamente nesse ponto 1,9 eu quero saber qual é a reta, né? Qual é a equação da reta. Eu preciso ter a equação dessa reta. Eu vou aqui utilizar o GeoGebra para mostrar exatamente o que a gente vai fazer e como é que funciona essa história de reta tangente. Aqui eu tenho essa linha verde, né? Exatamente a função menos 2x ao cubo mais 7x mais 4, a minha f de x, tá? E o ponto 1,9, esse ponto que está em destaque. Aqui a reta já está traçada. Basta eu pedir que o GeoGebra trace essa reta, ele traça e já me dá a equação também, tá? Mas a gente vai ver exatamente como essa equação pode ser obtida. E perceba que à medida que eu mudo o ponto, vamos variar aqui a coordenada x, né? Olha aí, o que acontece? A reta tangente que eu obtenho é outra, exatamente outra, com outra inclinação e tudo mais, ok? Então eu quero exatamente nesse ponto 1,9, já dá para perceber que é uma reta crescente. Então a reta quem dá no gráfico, né, ou o tipo de função que gera uma reta inclinada no gráfico cartesiano é a função de primeiro grau, é ela que nós vamos utilizar aqui. Vamos lá então para a resolução. Bom, e aí entra a parte da derivada, né? Vamos lembrar que se você tem lá uma certa curva, determina um ponto aqui, você quer saber o quanto que essa função f de x cresce ou decresce, aqui no meu desenho cresce, né? Exatamente nesse ponto, vamos dizer assim, a sua velocidade de crescimento. Quem determina isso é a derivada, é a f' de x, que exatamente essa f' de x vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Então, essa reta tangente, o seu coeficiente angular, vamos lembrar o que é o coeficiente angular de uma reta. Se você tem uma equação da reta na forma y igual a x mais b, né, o a é o coeficiente angular. Ele que vai me dizer se a função é crescente ou decrescente. Se o a for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, é decrescente. Quanto maior o a, vamos pensar num valor de a, num coeficiente angular positivo. Quanto maior ele for, maior é o nível de crescimento da reta e, consequentemente, da função f de x, se essa reta for tangente naquele ponto. Então, se eu pegar, por exemplo, numa curva aqui, 2 pontos dessa curva, vamos destacar esses 2 pontos, tá? Eu vou ter aqui duas retas, vou mudar a cor aqui, duas retas tangentes, né? Uma reta para cada ponto, tá? O que eu percebo pela inclinação dessas tangentes, dá para eu saber em que ponto a função está crescendo mais rapidamente,
E quem me dá isso é exatamente a derivada da função em cada um dos pontos que eu quiser e que eu precisar. Tá ok? Quer dizer então que para encontrar esse coeficiente angular, só fazer aqui a alteração, esse coeficiente angular A, eu tenho que derivar a minha função, achar a f' de x. Tá ok? Derivada de uma soma e subtração de termos, né? Quando é soma e subtração, aqui é soma, basta eu derivar separadamente cada termo. Então, derivada de menos 2x ao cubo, esse 3 vem multiplicando, vai ficar menos 2 que multiplica 3, vai dar menos 6, x elevado a 3 menos 1. Elevado a 2. Derivada de 7x é 7, quando tem só uma constante vezes o x, a derivada é a própria constante. E derivada de uma constante, a constante desacompanhada do x, a derivada é 0. Tá ok? Então eu nem coloco aqui. Tá, e essa é a derivada da função f. Tá? Agora, se eu quero exatamente o coeficiente angular, né, nesse ponto, vamos lembrar que nós queremos no ponto 1,9, aquele ponto em que o meu x é 1, tá? E o meu y é 9. Perfeito? O coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, então o a vai ser exatamente a derivada quando o x é 1. Portanto, a igual a... Bom, calculando aqui a f' de 1, nós vamos ter menos 6 que multiplica 1 ao quadrado, mais 7. Tá? 1 ao quadrado é 1, menos 6 mais 7, o a vai ser igual a 1. Pronto, encontrei o coeficiente angular desse y igual a x mais b, eu já tenho o coeficiente angular. Por enquanto eu tenho essa resposta aqui, y igual a 1x, ou x simplesmente, mais b. Preciso encontrar o valor do b. Bom, para isso eu vou me valer aqui da informação que eu tenho, né, e que eu quero, que a reta tangente é nesse ponto 1,9. Quer dizer, quando o x for igual a 1, o y tem que dar 9. Fazendo as substituições aqui, eu vou ter 9 no lugar do y, igual a 1, que é o x, mais b. Daqui sai o valor do b, né? B igual a 9 menos 1, b igual a 8. Pronto. Como resposta, eu tenho que a equação da reta tangente é y igual a 1x, ou x simplesmente, mais 8. Tá aí. E o procedimento é esse. Qualquer que seja o ponto da curva, o que você vai fazer? Você deriva a função, né? Deriva a curva, deriva a f de x, tá? Joga o valor do x, do ponto em questão, né, na derivada, né, daquele x0 em questão. Tá? Isso daqui é o valor do coeficiente angular. Depois você vai substituir o ponto exatamente na equação y igual... Bom, você já tem o valor do a, né, x mais b, para poder encontrar o valor do b. Ok? O procedimento é sempre esse. Espero ter atendido aí a dúvida que foi enviada com esse vídeo. Ok? Até o próximo.